Pessoal, quando eu comecei a estudar sobre agrofloresta, tinha uma dúvida assim que me ficava, que era constante na minha cabeça. Eu ficava me perguntando, né, qual o tamanho ideal, né, da área para se começar uma agrofloresta. E eu imagino que essa seja uma dúvida de muitas pessoas também, né? Era uma dúvida minha e também penso que seja uma dúvida para muitas pessoas, né? Qual o tamanho ideal para se começar, né? Que a gente pensa logo no efeito, né, que a agrofloresta vai causar, né? Abundância. Então a gente fica preocupado de começar muito pequeno e esse efeito não vir, né? Mas eu queria compartilhar com vocês a percepção que eu tive, que assim, eu comecei no quintal da minha casa, né? Como vocês já sabem, quem acompanha o canal já sabe. E foi uma experiência incrível, né? Foi fantástico para mim. É um aprendizado, né? Um laboratório, né? E aí eu fiquei imaginando, né, e consegui concluir assim. Depende muito, o tamanho da área depende muito das condições que a pessoa, né, tem para cuidar da área, para manejar a área, né? Porque o manejo é tão importante quanto o plantio, é o manejo. Porque plantar só por plantar e deixar, isso a natureza já faz, né? Se você abandonar uma área, a natureza vai aplicar os processos e ela vai dar conta do recado, né? Porém, a agrofloresta, a gente acelera esses processos e também a gente tem a recompensa, vou dizer assim, né, que é a produção de alimentos. A gente alia essa recuperação à produção de alimentos. Então o manejo é essencial. Se não manejar, você plantar, fizer o plantio e deixar, você vai ter a sensação de que as coisas não estão acontecendo, porque o tempo da natureza é mais lento, e aí a tendência é a pessoa acabar desistindo, né? Eu entendo o seguinte: se você mora na cidade, assim como eu, se você não tem condições de estar, não é questão de ter uma área na zona rural, mas de estar constantemente lá, cuidando, manejando sua área, não adianta fazer agrofloresta na zona rural, né, na propriedade grande. Tem que começar no quintal da sua casa mesmo, por menor que seja, aplicando os processos, né, os princípios da agrofloresta no seu canteirinho, no quintal da sua casa, porque é a forma ideal, né, onde você vai conseguir dar assistência. Eu penso que para uma pessoa que trabalha, viva na cidade, né, mas tem condições de no final de semana ir no sítio, ir lá na chácara, cuidar, tem condição de ir no final de semana e dar a assistência, né, porque só ir e voltar também não adianta. Se a pessoa consegue ir todos os dias, ótimo, trabalhar lá todos os dias, ótimo, mas se a pessoa só pode ir no final de semana e consegue trabalhar no final de semana, eu penso, no meu entender, uma área assim de cerca de 1.000 ou até 2.000 metros quadrados seja de bom tamanho, porque já é uma agrofloresta, já é um espaço bem grande para a pessoa poder manejar. Como eu falei, se não manejar, não adianta, né? E também assim, para quem já vive no campo, ou mesmo que não vive, mas tem condições de todos os dias trabalhar lá no sítio, na zona rural, e aí sim, essa pessoa tem condições de começar com uma área já maior, né? Porque está ali constantemente trabalhando, observando, né? Observação é essencial também, né? Observar a resposta que a natureza está dando, o que ela está indicando, né? Se a pessoa tem condições de estar todos os dias trabalhando ali, aí sim a pessoa já pode começar com uma área maior. Eu diria que, por exemplo, meio hectare seria uma área bem bacana para se iniciar um trabalho, né? Porque quem já vive no campo tem a questão da facilidade de lidar com o trabalho, porque o início é duro, não é fácil não. Estou marcando as linhas de plantio aqui, cavando, mas não é fácil não. É dolorido para quem não tem o costume, ninguém está acostumado. No quintal da minha casa eu usava uma pazinha, enxadão, essas coisas há muito tempo que eu não uso. Às vezes uma cavadeira para colocar uma muda, alguma coisa, mas era na tesoura e na pazinha, né? Pazinha de mão, de jardinagem. E aqui não, o negócio é bruto, né? Para iniciar,
Uma área desse tamanho é complicado. Mas enfim, então planeje bem, pense bem, reflita o quanto você consegue se dedicar à sua agrofloresta para que você consiga tê-la de forma abundante, né? Se o seu tempo é complicado, então o ideal é começar menor, é muito melhor, é muito mais viável você começar numa área menor fazendo bem feito, do que começar uma área grande e não fazer bem feito, não plantar adensado, não fazer as podas, não, não plantar em diversidade. Isso não é bom. É melhor fazer numa área pequena, plantar adensado em diversidade, para você ir podando, né, e fazendo os processos acontecerem, tá bom? E assim, o fato de você ter uma área grande na zona rural, não poder estar lá, mas ter condições de contratar mão de obra, isso não necessariamente é algo bom, porque se você não pode estar lá acompanhando, orientando, né, isso é uma novidade para a grande maioria das pessoas. Então, se você não estiver lá acompanhando, orientando, fazendo, mostrando, também não significa muita coisa. E até porque mão de obra hoje também no campo não está fácil. Agora mesmo eu estou tendo dificuldade para conseguir mão de obra, porque está no período de chuva, né? Então os agricultores, aqueles que ainda estão no campo, trabalhando no campo, estão cuidando das suas lavouras, né? E aí eu estou tendo dificuldade. Eu não vivo no campo, eu vivo na cidade, meu trabalho é na cidade. Então para mim fazer aqui não está fácil. Então se você tem o capital financeiro, né, e quiser fazer agrofloresta contando com a mão de obra para pagar a mão de obra, também não vai ser fácil não, porque é complicado. Não tem tanta mão de obra disponível, né? Mas faz parte do processo, né? Então, fica a dica. Até a próxima. Seja um agroflorestor, sim senhor, no quintal da sua casa ou numa área como essa, é possível, tá? E uma agroflorestora, sim senhora, por que não, né? Também no quintal da sua casa. Isso é muito prazeroso até. Então, tenho certeza que se começar, não vai querer parar. Um abraço, pessoal. Até mais.